passar então para faringe, esôfago e a deglutição. Tá? Legal. Tem aqui essa imagem, né? Então a gente tem aqui um corte sagital, né? Mostrando aí o crânio, né? E as estruturas relacionadas à cavidade nasal, cavidade oral e também estruturas do pescoço. Bom, nós saímos então da cavidade oral e entramos aqui nesse tubo. Esse tubo conhecido como faringe. A faringe ela se divide em 3 porções. Aqui é a nasofaringe. É a porção da faringe que tem relação com a cavidade nasal. Aqui é a orofaringe. Orofaringe é a porção da faringe que tem relação com a cavidade oral. E a laringofaringe, ou porção laríngea da faringe. A laringofaringe tem relação com um conjunto de cartilagem chamado laringe. Tá? Então, mostrando aqui no esqueminha, né? Nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Tá? Seguindo posterior, né, na parte posterior está o esôfago. Né? Esôfago vai mandar o alimento lá para o estômago, sistema digestivo é o que nos interessa aqui nessa aula. Mais à frente a gente tem a traqueia. Tá? A traqueia está relacionada com o sistema respiratório. O que entrar aqui pela glote, que é a abertura da laringe, e for para a traqueia, vai parar no pulmão. Tá? Então, se você passar a mão assim no seu pescoço, ó, você vai sentir aí os anéis traqueais, tá? À frente. Atrás desse tubo chamado traqueia, vai ter o esôfago. Tá? Então, o alimento, durante a deglutição, o alimento tem que passar pela boca, né? Cavidade oral, boca. Aí vai passar pela orofaringe, laringofaringe e esôfago. Tá? Essa é a passagem normal do alimento por essas estruturas. Tá? A nasofaringe tem uma relação com respiração, tá? Assim como a orofaringe e a laringofaringe. Tá? Mas relação com a digestão é só a orofaringe e a laringofaringe. Tá? Bom, então olha lá. A deglutição ela se divide em 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio voluntário. O que é o estágio voluntário? É quando você empurra o bolo alimentar, né? Lembrando que agora é bolo alimentar, porque é o alimento misturado com saliva. Quando você empurra o bolo alimentar com a sua língua para cima e para trás. Tá? Esse é o estágio voluntário. Tá? Legal. Como é que funciona isso? Quando você empurra o bolo alimentar para cima, ele vai pressionar o palato mole. Lembra do palato mole? Palato mole e úvula. O palato mole e a úvula, eles vão tampar, vão fechar a parte da nasofaringe. Então é por isso que o alimento normalmente não sai pelo nariz. Úvula e palato mole tampa essa porção. Quando você está tomando alguma bebida, está lá tomando a sua água e algum engraçadinho faz você rir, né? Você está engolindo a água, mas para rir você expulsa ar. Então você expulsa ar com tanta pressão que sai que a água, né, vinda com essa pressão, vence essa barreira que tampa a nasofaringe. E aí o alimento, ou a água, o que quer que seja, pode sair pelo nariz. Tá? Legal. Bom, e aí, quando empurra o bolo alimentar para a porção final da cavidade oral e esse bolo entra em contato com a orofaringe, ali tem receptores. Esses receptores mandam essa informação para o sistema nervoso central, tá? No tronco encefálico está o centro da deglutição, e lá no sistema nervoso central vai dar início então à fase faríngea da deglutição.
A fase faríngea da deglutição é involuntária. Na fase faríngea da deglutição, né, então você tem elevação da laringe. Se você colocar sua mão assim no seu pescoço e agora engole saliva. Quando você engole saliva, você vai sentir a sua laringe se elevando. Essa elevação da laringe faz, primeiro, com que distancie a glote da abertura do esôfago. Isso para diminuir a chance de alimento para a traqueia. Tá? Então, isso eleva a glote. Além disso, você tem um movimento da epiglote. A epiglote fecha a glote. Glote é a abertura, epiglote é a cartilagem que vai fechar a glote. E aí, como você tem o fechamento da passagem pela via aérea, o alimento, bolo alimentar, ele é então deslocado via laringofaringe e esôfago. Tá? Então, é dessa forma que funciona a deglutição. Caso, ainda assim, de vez em quando, entra no buraco errado. O que é entrar no buraco errado? Caso alguma partícula entre pela traqueia, a gente tem um monte de receptores aqui na traqueia e também na laringe que vai estimular o reflexo da tosse no sistema nervoso central. Vai mandar essa informação, vai estimular o reflexo da tosse, então via neurônios você tosse. O que é tossir? É você projetar uma quantidade enorme de ar por essas estruturas para que o alimento volte e vá para o buraco certo, para o esôfago. Tá? Esse é o normal. Né? Então, quando uma pessoa passou uma sonda gástrica, a sonda tem que vir ou via cavidade nasal ou via oral, tem que vir para o esôfago. Né? Já teve casos da sonda entrar no lugar errado e vir para a traqueia. E aí foi despejado líquido na traqueia. Isso foi um caso bizarro que aconteceu. Né? Despejou leite na traqueia do nenenzinho. Infelizmente veio a óbito. Tá? Então, dessa forma aqui que funciona. Por isso que por um momento é impossível você deglutir e respirar. É impossível. Né? Por alguns segundos a sua respiração cessa. Né? O próprio centro nervoso da deglutição inibe o centro respiratório. Então é impossível, ao mesmo tempo que você está deglutindo, você respirar. Tá? Aí como é que funciona? Olha que bonito. Né? Então a fase é o estágio voluntário, né? A língua empurra o alimento contra o palato, eleva palato mole e úvulo e quando o alimento passa, tampa a cavidade nasal. O alimento, quando passa para a orofaringe, laringofaringe, a fase faríngea da deglutição, então a gente tem elevação da laringe e a epiglote fecha a glote. E com isso o alimento passa para o esôfago. E aí a terceira fase da deglutição é a fase esofágica. O que é a fase esofágica? O esôfago ele tem dois esfíncteres. Dois esfíncteres. O esfíncter esofágico superior entre a orofaringe, entre a laringofaringe e o esôfago, e o esfíncter esofágico inferior, entre o esôfago e o estômago. Quando tem início a fase, o estágio esofágico da deglutição, quando tem esse início, o esfíncter esofágico superior ele relaxa, que é para poder receber o bolo alimentar da laringofaringe para o esôfago. E aí é desencadeado ondas peristálticas que leva esse alimento até o estômago. Então, olha lá, contração de musculatura circular, né? Como se você estivesse espremendo uma pasta de dente. Né? E aí essa contração relaxa o segmento à frente, contrai o segmento superior, relaxa o segmento inferior. E assim o bolo alimentar vai chegar então no estômago. Tá? Essa é a fase esofágica da deglutição.
Tá? Estágio voluntário, então é o alimento na boca sendo empurrado para a orofaringe. A partir da orofaringe é involuntário. Tanto o estágio faríngeo quanto o estágio esofágico são involuntários. Tá? Então aí, faringe, né? Os estágios faringe da deglutição, então é para mover o bolo alimentar pela orofaringe, laringofaringe para o esôfago. Né? Nesse momento as passagens de ar se fecham. E o estágio esofágico, né, tem o relaxamento do esfíncter superior, né, o que permite que o bolo entre no esôfago. Aí entra o estágio esofágico propriamente dito, que movimentos peristálticos levam o bolo alimentar, né, até o estômago, relaxamento do esfíncter esofágico inferior e o bolo alimentar entra no estômago. Nessa porção final do esôfago tem secreção por todo o esôfago, mas principalmente nessa porção final tem secreção de muco. Esse muco ajuda a lubrificar para o bolo alimentar poder passar com facilidade pelo esôfago. Tá? Além disso, esse muco, principalmente nessa porção final, protege contra possível conteúdo ácido vindo do estômago. Tá? Então, pode acontecer de conteúdos ácidos do estômago passar para o esôfago. Para isso, tem um mecanismo de proteção. Muco, tá? Que não é o principal mecanismo, e principalmente o esfíncter esofágico inferior. O esfíncter esofágico inferior ele se contrai principalmente para impedir refluxo do estômago para o esôfago. Tá? E aí, a famosa doença por refluxo gastroesofágico. Vê bem, o conteúdo do estômago é um conteúdo extremamente ácido. pH pode chegar de 1 a 2, nós já vamos dar uma olhadinha nisso. pH de 1 a 2, pH extremamente ácido. Imagina esse pH, estômago tem proteção contra esse ácido. Esôfago não é uma proteção suficiente. Né? Imagina esse ácido entrando em contato com o esôfago. Né? E às vezes se estende por todo o esôfago e pode inclusive afetar laringe, né? Dando laringite e também prejudicando as cordas vocais. Por isso que é comum pessoas que têm doença por refluxo gastroesofágico às vezes acordarem roucas. Ou ficarem roucas, porque o conteúdo ácido chegou inclusive nas cordas vocais. Tá? Causa uma sensação chamada de azia ou pirose. Piro é fogo. Né? Show de pirotecnia no final do ano. Né? Os fogos de artifícios. Né? Piro é fogo. O álcool ele tem uma ação relaxando esse esfíncter esofágico inferior. Por isso que às vezes quando toma alguma coisa com álcool tem uma sensação de azia. Esta aula termina aqui, mas o aprendizado continua. Para acessar as atualizações e as últimas novidades da metodologia Fisiologia Aplicada, utilize o link disponível na descrição ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela. Até a próxima aula!